boa noite. Bem-vindos ao nosso domingo. Agora a gente vai falar do caso das crianças amarradas. Você viu as imagens, né? Imagens de bebês que chocaram o país. Nós falamos com exclusividade com uma ex-professora dessa mesma creche, que não se surpreendeu com as cenas. A nossa equipe também encontrou a mãe de uma menina que morreu depois de passar mal na mesma escola. O que acontecia na creche onde as imagens foram gravadas? As diretoras negam as acusações e dizem que são vítimas de uma armação. Alegre, risonho, brincalhão. Esse é o Gustavo, que aos 11 meses quase já sabe andar. Mas o que o xodó dos pais, Vitória e Leonardo, ainda não sabe, pelo menos não conscientemente, é que ele acaba de passar por maus momentos, justamente no lugar onde deveria estar seguro. Gustavo é o bebê da esquerda. Ele aparece chorando ao lado de uma outra criança imobilizada neste vídeo gravado dentro da creche. Neste outro trecho do vídeo, Gustavo surge de novo amarrado, numa espécie de camisa de força. Ele parece dormir, enquanto a criança do lado, também imobilizada, chora, sem conseguir mexer os braços. O Gustavo era um dos bebês que frequentavam esta creche na zona leste de São Paulo. Ele ficava na escola todos os dias desde os 4 meses de idade. Mas o que acontecia lá dentro, com ele e outros bebês, nenhum pai ou mãe sabia e nem seria capaz de imaginar. Eu acho que isso não se faz. Não se faz com nenhuma pessoa, nem com um bebê inocente, que traz a inocência no olhar. Isso não pode acontecer de forma alguma. Assim como os outros pais, Vitória e Leonardo receberam as imagens do filho em um grupo de mensagens. Eu comecei a me tremer inteira, eu fiquei sem visão, sabe? Minha visão escureceu, achei que eu fosse desmaiar. Uma coisa que a gente jamais poderia imaginar é surreal, é monstruoso. Ao analisar melhor o vídeo, Vitória percebeu que o filho aparece com roupas diferentes. Ou seja, os vídeos foram gravados em dias diferentes. Este outro vídeo mostra 4 crianças no mesmo banheiro. 2 delas estão amarradas e as outras 2 soltas. Todas estão sentadas nas cadeirinhas colocadas sobre o chão. Uma pessoa segura um prato de comida na frente delas. O bebê que aparece com o braço engessado é o Theo, filho da Bruna e do Caio. Eles contam que o menino se machucou durante uma viagem e acreditam que o filho também já foi amarrado na escola. Pelos relatos de professores pra gente, já aconteceu com ele, inclusive de deixar ele com fezes e vômito lá, por horas. Foi relatado por uma das professoras que todas as crianças que choravam muito, ela orientava a fazer isso, colocar no banheiro para que o som não repercutisse na porta da escola. Para ninguém passar na porta da escola e falar, nossa, as crianças ficam chorando. Então, todas as crianças que choravam muito iam para esse banheiro. As imagens viralizaram e provocaram revolta. Este empresário é pai de um menino matriculado na mesma creche e suspeita que o filho não se alimentava direito na escola. Ele não tá comendo, cara. Porque ele chega em casa, ele come uma refeição, toma duas mamadeiras completas de 300 ml de leite. Então, ele não tá se alimentando bem, entendeu? Chegava faminto, então. Chegava faminto em casa. A Natália tinha 2 filhos aqui, um de 3 anos e outro de 1 ano e meio. Ela acusa uma das diretoras da creche de torturar o mais velho. E ela obrigou ele a comer 5 pratos de comida, até que ele vomitasse todos os pratos de comida. Que ela ajoelhou ele no chão do banheiro e enfiou a cabeça dele no vaso sanitário. A Luara é mãe de um menino de 2 anos e meio que é portador de paralisia cerebral. Quando ele chorava, elas colocavam lenço ou fralda, cobertor no rosto dele para abafar o choro dele. Elas deixavam ele em canto no escuro. A escola é particular, atende crianças de até 6 anos de idade.
Com autorização da Justiça, a polícia recolheu 7 pedaços de tecido que foram encaminhados à perícia. A investigação vai confirmar se são os mesmos que aparecem nos vídeos. Os policiais também apreenderam os celulares das diretoras, as irmãs Roberta e Fernanda Cerne. Não é a primeira vez em que a escola se envolve em polêmica. Em 2010, uma bebê de 3 meses passou mal na creche. Seu nome era Heloísa Vitória. Na época, a mãe dela trabalhava a menos de 500 metros de distância, aqui nessa avenida. Apesar disso, ela afirma que foi uma das últimas a ficar sabendo o que tinha acontecido e diz que nem conseguiu se despedir da filha. Quando ela chegou ao hospital, Heloísa Vitória já estava morta. Cristina conta que conhecia as donas da creche há muitos anos e não teve dúvidas quando precisou matricular a filha na escola. Mas no primeiro dia ela já percebeu algo estranho quando a filha voltou para casa. E ela estava com o olho muito vermelho. Muito vermelho, parecia que ela tinha chorado muito. E estava com uma cara de muito cansada. E ela sempre foi um bebê muito risonho. No segundo dia da menina na creche, a mãe teve um mau pressentimento e decidiu ir até lá. Foi atendida na porta por uma das diretoras. Ela falou, ontem ela estava muito agitada. Ela chorou demais. Só que hoje ela tá bem, ela tá brincando com os móveis do berço, tá ótima. Aí eu falei, tem certeza? Ela falou, tem. Mas no fim da tarde, ela soube por uma vizinha que a menina tinha sido levada para o hospital. Como que ela foi pro hospital? Não me avisou. Falei, eu moro aqui, meu irmão mora aqui, ninguém foi na minha casa avisar nada, vocês sabem onde eu trabalho. Aí chegando lá no hospital, eu tava muito tensa, eu não conseguia abrir a mão, assim, para entregar o documento. Eu estava muito nervosa, porque eu não sabia o que tinha acontecido, só sabia que ela tinha passado mal e que socorreram ela para o hospital. Aí eu entrei na sala, não tinha ninguém, só tinha um médico. Aí ele falou assim, ela chegou aqui com parada cardiorrespiratória, a gente tentou reanimar ela, a gente deu adrenalina dela, fez massagem cardíaca e infelizmente ela não resistiu. Aí eu falei, o quê? Ele falou assim, sua filha faleceu. Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, infelizmente ela chegou aqui, ela já estava com mais de 30 minutos de parada cardiorrespiratória. Cristina lembra que encontrou com uma das diretoras da creche no hospital. A Roberta pegou no meu braço, assim, tipo, segurou meus 2 braços. Aí eu estava sentada, ela ajoelhou e falou assim, eu fiz de tudo para salvar sua filha. Ela estava puxando o ar lá na escola, eu fui fazendo respiração boca a boca, mas eu fiz de tudo, mas eu não consegui salvar sua filha. E foi só isso que ela falou com você? Foi. Ela não disse o que aconteceu? Não, só falou que a neném estava puxando o ar na escola, que ela viu a neném puxando o ar e que ela catou a neném e saiu correndo com a neném para levar para o hospital. No atestado de óbito consta que a causa da morte foi indeterminada, possível morte súbita, mas Cristina afirma que o laudo do IML teria apontado outro motivo. Estava escrito asfixia mecânica. Por qual motivo? Aí tinha leite, fumaça, água, tinha vários itens no negócio. E estava escrito agente físico. Cristina disse ainda que perdeu o laudo e agora tenta conseguir uma cópia para fazer justiça pela filha. Eu sei que não vai trazer minha filha de volta, né? Mas eu quero que ela pague e que ela não consiga mais abrir nenhuma escola. Porque aconteceu com a minha filha, mas não pode acontecer com mais ninguém, não pode acontecer com outras crianças. Os advogados das diretoras dizem que Heloísa Vitória não morreu na escola. A criança saiu da escola com vida. Ela foi socorrida porque demonstrou uma pequena alteração na coloração dos lábios. Já foi, inclusive, encerrado este processo porque o Ministério Público sequer ofereceu denúncia. Em nota, a Secretaria de Ensino do município de São Paulo disse que repudia qualquer ato de violência dentro e fora do ambiente escolar e que suspendeu as atividades da escola enquanto um processo administrativo apura as denúncias. A professora Taira trabalhou na escola entre 2012 e 2013. Ela afirma que, naquela época, amarrar os bebês já era uma prática comum. Eu vi por diversas vezes as crianças amarradas e elas diziam que era uma técnica que acalmava as crianças, né?
Taira diz ainda que foi repreendida uma vez por ter desamarrado uma bebê que suava muito. Ela chegou até a dormir de tanto que ela chorou. E ela estava amarrada e isso me incomodou muito e eu desamarrei aquela bebê. E na ocasião a Roberta ficou muito brava. Aí quando ela percebeu que aquilo me incomodava, ela me tirou, né, de próximo dos bebês e me colocou numa sala no andar de cima da escola. A professora conta que até pensou em denunciar, mas que desistiu por medo. Eu sabia, tinha noção de que aquilo era errado, mas a falta de conhecimento e assim, a medo de ameaças me fez calar. A Secretaria de Segurança Pública informou que o inquérito policial corre em segredo de justiça por envolver menores de idade. Mais de 20 pessoas já foram ouvidas, inclusive as diretoras da escola. Roberta e Fernanda não quiseram gravar entrevista. Elas divulgaram uma nota afirmando que estão recebendo ameaças de morte. Dizem ainda que a escola foi condenada antes do fim das investigações, que as acusações são cruéis e injustas e que os vídeos foram uma armação. Nesta entrevista, a equipe que defende as irmãs reconhece que as imagens foram feitas nas dependências da escola, mas que nem Roberta, nem Fernanda sabiam que isso acontecia. Não sabiam. Não há sequer uma notícia de amarração de crianças ao longo de 20 anos. Os fatos de que, naquele momento em que foram realizadas as imagens, as crianças estavam ali? Estavam aparentemente imobilizadas? Estavam. Era no ambiente escolar? Era. A diretora da escola tem responsabilidade? Tem. Mas isso é muito diferente dela ter conhecimento e de ter influenciado de qualquer forma para que isso acontecesse. A defesa também investiga com que intenção as imagens foram divulgadas. A gente trabalha não com a hipótese de ser uma notícia falsa, e sim de um ato armado, né, no qual vai ser apurado o autor das imagens. E a gente vê diariamente em redes sociais que algumas pessoas estão sendo beneficiadas em cima desse ato. Nós mostramos as imagens para este advogado que faz parte do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele diz que os vídeos e fotos podem caracterizar o crime de tortura. O caso ali nós vemos crianças que estão submetidas a um intenso sofrimento físico e psicológico, ao estarem amarradas, ao estarem ali chorando. Mas é claro que precisamos de toda a cautela durante as apurações e tenho certeza que a Polícia Civil está fazendo o trabalho mais adequado possível. Mas como os pais podem identificar se uma criança está sendo submetida a maus tratos? Elas começam a apresentar uma mudança de comportamento repentina. Então, de repente, elas começam a ficar mais irritadas, mais chorosas, começam a querer se isolar. Para a médica, crianças que passam por este tipo de experiência podem carregar traumas por toda a vida. Vai ter sequelas não só psicológicas, como motoras também, porque elas ficam muito tempo assim, né? Há relatos de que elas ficaram por vários minutos ou horas nessa posição, e isso vai deixando elas até com mais dificuldade para se movimentar ao longo do tempo. A mãe do Theo percebeu mudanças no comportamento dele. Ele dava uns tapinhas na mão dele. E assim, não era brincando, ele tava nervoso, ele fazia assim, na própria mão. E ele fazia, batia. E eu até questionei a diretora na época, e aí ela me respondeu, falando que ela confiava nas professoras dela, que esse comportamento ele não tinha demonstrado na escola. O empresário diz que o filho ficou traumatizado. O menino acorda e ele não consegue voltar a dormir no berço dele. Ele tem que ficar só do lado da minha mulher, ele não sai do lado da minha mulher. Quando minha mulher não está com ele, é só comigo, entendeu? Então eu acho que gerou um trauma. Os pais das crianças pedem uma apuração rigorosa das denúncias e punição para os responsáveis. Eu já acionei meu advogado hoje
e nós vamos entrar já com uma ação contra ela, contra a escola e contra todos os funcionários, inclusive professores, tudo. Porque o que não dá é para essa pessoa continuar cuidando de crianças, abrindo novas escolas ou sendo professoras em outras escolas. Porque agora não estamos ficando calados e não vamos ficar. A gente quer saber a resposta.